Olá pessoal, esse é o vídeo de número 16 do curso de VHDL e hoje vou iniciar um assunto que é muito importante para a linguagem, que é o comando componente. Tá? E se você tem gostado do curso ou dos outros vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bem, em uma das aulas passadas, eu mostrei o código de uma unidade lógica aritmética. Um código parecido, né, com o símbolo que estou mostrando aí no vídeo. Mas, como utilizar esse código em outros projetos? Né? Como que eu posso reaproveitar aquilo que eu já fiz para ser utilizado em outros locais? Né? Ou para distribuir isso para que outros projetistas possam utilizar também. Né? Então, a unidade lógica aritmética sozinha, ela não vai fazer muita coisa. Né? Ela vai precisar de outros componentes para formar um sistema maior. Tá? Como, por exemplo, o processador que está mostrando aí na tela agora. Que é o esquema de um processador, onde você vai ter, além da unidade lógica aritmética, vários registradores, algumas memórias e outros circuitos combinacionais. Então, o componente, tá, é aquilo que o nome já diz. É como se você estivesse fazendo a ligação de componentes em seu sistema. Então, imagine o meu código principal, tá, o meu circuito top level, tá, que aí na tela está escrito como circuito top. Ok? Dentro desse meu código principal, eu posso colocar outros circuitos. Por exemplo, o circuito A, o circuito B e o circuito C. Tá? Sendo que cada circuito desse, tá, ele é representado por uma entidade de projeto. Tá? Um código em VHDL comum. Tá? Então, eles são componentes que são utilizados na minha entidade top level. Tá? Então, o circuito top é uma entidade de projeto também, né, que chama os outros circuitos que estão no meu projeto para serem utilizados. Assim como nós chamamos funções na linguagem C. Tá? Além disso, tá, eu posso chamar esses componentes mais de uma vez. Tá? Então, aqui nesse caso, eu estou chamando o circuito C duas vezes. Né? E dentro de cada circuito desse, tá, eu posso chamar outros circuitos também. Tá? Então, observe que existe uma hierarquia no projeto. Né? Eu tenho a minha entidade principal, depois eu tenho as entidades secundárias e o nível terciário aqui também. Okay? Por exemplo, o circuito A, né, ele chama o circuito D e o circuito C. Tá? Então, perceba que existe uma hierarquia. No meu circuito top level, né, ele utiliza o A, o B e o C, né, e o meu circuito A utiliza o circuito C e o circuito D. Tá? Então, com a utilização de componente, é possível fazer códigos bem mais complexos, tendo como perspectiva o sistema como um todo. Então, o projetista pode começar a programar a partir da minha entidade top. Ele já imagina como vai ser meu sistema de forma mais abstrata e depois ele vai realizando a programação módulo a módulo, componente por componente. Tá? Esse tipo de técnica de programação em VHDL é chamado de programação top-down, tá? Ou design top-down. Tá? E como que nós declaramos um componente? O componente ele deve ser declarado na arquitetura. Tá? Então imagine que eu tenho lá meu circuito top aqui, ok? Dentro da arquitetura desse circuito top, eu vou colocar um código parecido com esse, antes da palavra begin da arquitetura. Tá? A declaração do componente é
extremamente semelhante à declaração da entidade do código que desejamos utilizar. Tá? Tanto é que nós temos o genérico e o port aqui. É quase como se fosse uma cópia. A única coisa que muda é que a palavra entidade é substituída pela palavra componente. Inclusive, é possível você copiar a sua entidade e substituir pela palavra componente e já está pronto. Tá? Então perceba que a gente chama tanto o genérico quanto o port quando vamos declarar o componente. Okay? Isso aqui seria o equivalente ao protótipo de uma função em C. Tá? No caso, o meu componente seria a função. Tá? Mas isso não é tudo. Dentro dos meus comandos concorrentes lá na arquitetura, eu também tenho que instanciar o meu componente. O que é instanciar? É fazer as ligações, é indicar onde cada port vai se ligar dentro da minha entidade top level. Tá? E aqui está um exemplo genérico de como fazer essa instanciação. Tá? Então você tem um label obrigatório, tá? Depois tem o nome do componente, tá? A palavra componente opcional. Depois nós temos o chamado generic map, tá? Onde a gente vai definir os nossos genéricos. E depois nós temos o port map, tá? Que aí nós fazemos as ligações dos nossos ports. Tá? Para exemplificar isso, na próxima aula eu vou mostrar um código, tá? Vou programar do zero um somador de 4 bits do tipo char ripple. Tá? Então eu vou dividir esse somador em diversos módulos menores. Tá? Cada módulo desse vai ser uma entidade de projeto e eu vou utilizá-los para fazer a minha entidade superior. Ok? Bem, pessoal, então é isso pela aula de hoje e até a próxima com esse exemplo aí. Até mais.